Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias no versículo que é o versículo chave de toda a Bíblia. O versículo chave de toda a Bíblia. Qual é? João 3. Vocês sabiam que João 3,16 é o versículo chave da Bíblia? Porque a Bíblia fala de um Deus que vai em busca dos homens que Ele criou para salvá-lo. Não é? Começando lá com Abraão. Primeiramente, antes disso, Noé, Abraão, né? Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. Depois, levantando reis segundo seu coração, passando pelos profetas, chegando até João Batista, que então anuncia como um trator, né, que veio abrindo o caminho para a chegada do Senhor, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. E então Jesus faz aquela grande declaração, né, através do Evangelho de João, no capítulo 3. Mas antes de nós atentarmos e lermos esse texto, que é conhecido de todos nós, quero pedir às crianças, de qual idade, minha irmã Edilma? A UCP. As crianças da UCP, seguir com a nossa irmã Dilma, que vai ensaiar com vocês, tá bom? E aí os pais liberem suas filhas, seus filhos a seguirem com a nossa irmã Dilma, que vai estar ensaiando. Estamos chegando, próxima semana é o aniversário da igreja, também se avizinha as festividades em celebração ao nascimento de Jesus. O Natal, teremos o culto aqui de gratidão a Deus por ter enviado seu Filho Jesus ao mundo para salvar os pecadores. Então, é tradicional nas nossas igrejas fazermos apresentações, né? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, como eu ia falando, Jesus fez esta declaração, né? Como é que diz o texto? Nós vamos ler esse texto 3 vezes, né? Como é um versículo só, né? Então vamos lê-lo 3 vezes, tá bom? Vamos ler a primeira vez bem devagar, depois vamos dar uma acelerada, depois vamos botar no 2x, tá bom? Vamos lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ler de novo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A terceira vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Quem acompanhou? Irmãos, esse texto, esse versículo, que é um testículo, né, um pequeno texto, está inserido numa perícope, num texto maior, que relatou o diálogo de Nicodemos com Jesus. Volte ao início do capítulo 3, versículo 1. A palavra de Deus nos revela, através desse texto, que havia um homem chamado Nicodemos, e ele era um príncipe entre os judeus. Ele era príncipe dos judeus. Ele era o principal dos judeus. Ou era uma pessoa que assumia uma posição de liderança dentro do povo judeu. Ele era fariseu. Ele era um intérprete versado na lei, era um doutor da lei. E era uma pessoa muito respeitada.
Só que ele ouviu falar, talvez presenciou, aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava comunicando, aquilo que Jesus estava anunciando e realizando, porque todos esses elementos chamou a atenção de Nicodemos e fez com que Nicodemos procurasse Jesus com indagações, com questionamentos. Ora, Nicodemos conhecia a profecia acerca do Messias. Nicodemos, ele era judeu e aguardava com grande expectativa a volta ou a vinda do Messias, a chegada do ungido de Deus. Ele provavelmente também sabia que a vinda do Messias inauguraria o estabelecimento do reino de Deus que havia sido predito pelos profetas. E então ele se aproxima de Jesus. E ele procura Jesus numa hora, em um horário do dia não muito convencional. Ele procura conversar com Jesus durante a noite. Olha o texto, versículo 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, versículo 2, foi ter com Jesus. Ele foi procurar Jesus de noite. Por que ele foi procurar Jesus de noite? Muitos comentaristas dizem que Nicodemos não queria, pelo menos naquele momento, manchar a sua reputação. O que os outros iriam dizer? Vendo um doutor da lei, um dos principais entre os judeus, procurar um galileu vindo de Nazaré, que se dizia o enviado por Deus, o Messias. Só que ele não conseguiu se conter. Os sinais, os milagres, a pregação que Jesus fazia, era algo diferente de tudo que ele havia visto em todo o tempo de sua vida. E aqueles sinais que Jesus demonstrava, conectava-o com as profecias do Antigo Testamento. Não é à toa que Isaías havia profetizado, no capítulo 61, no versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, acabamos de cantar, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha só como Nicodemos se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus e diz o quê? Versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, repiso, ele era um judeu, ele conhecia as profecias todas do Antigo Testamento, ele era doutor em teologia. Aliás, hoje, aplausos para mim, aplausos para minha esposa, aplausos para o reverendo Bruno, aplausos para o nosso irmão Moisés, porque hoje é o dia do teólogo. Hoje é o dia do teólogo. Quer dizer nada não, sei. Ele era um teólogo. Nicodemos era um profundo teólogo, respeitado. Ele sabia que os sinais que estavam acompanhando a pregação de Jesus lhe remetia às profecias acerca do ungido de Deus que viria. E então ele se aproxima de Jesus de noite, por causa de sua reputação, quem sabe, com medo do que os outros iam falar. E aí eu abro um parênteses aqui.
quando a gente está começando na fé cristã, isso não acontece com quem nasce no berço evangélico, mas acontece de outra forma, e eu vou explicar. Mas quando você está começando a frequentar a igreja e você é um novo convertido, você fica meio envergonhado de apresentar aos seus amigos, não é? De seus amigos descobrir que você está se tornando um cristão. Você fica meio assim com receio, né? Nós não sabemos o porquê, não todos passam por isso, mas a grande maioria fica assim meio desconfortável de dizer para os amigos: olha, poxa, agora eu vou para a igreja, né? Agora eu estou indo para a igreja, eu sou cristão, sou evangélico, né? Aí, talvez com medo das brincadeiras que possa soar, né? Mas os filhos de crente, muitas vezes, têm vergonha de dizer que é crente, né? Às vezes está na escola, tem vergonha de dizer que é crente, talvez por medo da sua reputação, né? Às vezes a gente só procura Jesus de noite, só no culto de domingo à noite, né? Esquecendo de buscar Jesus e de mostrar Jesus também no dia a dia, na nossa caminhada. Então, cuidado, talvez esteja se ocupando de nossas atitudes uma conduta semelhante à de Nicodemos, de alguém que tem medo de se aproximar de Jesus em horários, ou de mostrar Jesus em horários que não seja no horário de culto à noite. Fecha parênteses. E então Nicodemos se aproxima de Jesus e faz essa pergunta. Ele não é que ele faz uma pergunta, Nicodemos ele faz uma afirmação. Só que Jesus, ele é experiente em entender o que se passa no nosso coração. Jesus, ele conhece o que passa na nossa mente, ele sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe que o que aproximou o Nicodemos não foi necessariamente uma mera curiosidade acerca de saber se Jesus era o Messias ou não. Mas no âmago, a questão era: eu estou crendo que tu és o Messias, e eu estou crendo que tu és ungido de Deus, e eu quero saber como farei para fazer parte do teu reino, como eu poderei entrar no reino de Deus. Essa era a pergunta verdadeira que estava no coração de Nicodemos. Nicodemos identificou os sinais e sabia que o Messias inauguraria um reino. E então se aproxima de Jesus perifericamente, mas Jesus alcança o centro, o âmago, a profundidade do coração de Nicodemos, quando ele diz assim: a isto respondeu Jesus, versículo 3: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus diz a Nicodemos: você e nem ninguém poderá ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Por isso que Paulo falou que lá em Coríntios, que a pregação do evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura, porque ninguém, se não passar pelo novo nascimento, compreenderá a extensão, a profundidade, a dimensão do reino de Deus. Ninguém. E Paulo continua: mas para nós que somos crentes, é o poder de Deus, porque a gente passou por um novo nascimento e compreendemos a dimensão do que é o reino de Deus. O reino de Deus está para além de paredes e prédios. O reino de Deus está para além de grandes e megas estruturas, de grandes e megas pregadores e cantores do mundo gospel. O reino de Deus está para além dos palácios imperiais, de monarcas, de presidentes e de imperadores. Jesus disse onde estava o reino de Deus. O reino de Deus
está dentro de você. Está dentro de todo aquele que nasceu de novo. Aleluia. Eis o reino de Deus. E então Nicodemos sofre um impacto com a fala de Jesus. É interessante que, não sei porque é assim, mas é assim, a gente não tem como mudar, né? Vocês lembram, né? Não tem como mudar. Mas você só consegue compreender certas... E João, o apóstolo João, fez muito isso no seu evangelho, né? Estruturou gramaticalmente dessa forma. Você consegue perceber, analisando gramaticalmente, aí você precisa estudar isso, né? Que João, ele, em vários diálogos de Jesus, ele aponta Jesus respondendo uma coisa que não foi perguntada, para que depois Jesus conte todo um enredo histórico, para no final fechar, concluindo aquela questão. Até porque João quer demonstrar que Jesus é aquele que conhece tudo aquilo que passa em nossos corações e nossas mentes. Ele sabe qual é a intenção da sua pergunta. Eu vou usar um exemplo. Às vezes a gente entra em atrito. Vou usar o nosso casamento, né? Às vezes a gente entra em atrito com nossa esposa sobre algo. Aí a gente entra em atrito e de repente você se pega se perguntando, mas, poxa, para que toda essa discussão por causa disso? Para que toda essa tempestade por causa disso? É porque a gente tem a natureza pecaminosa de sempre levar as questões para o lado periférico do assunto. Mas, na verdade, às vezes aquela briga ou aquele desentendimento não está relacionado àquele ato em si, mas aquilo foi apenas a pontinha de um fato que está enraizado dentro desse relacionamento. Jesus, ele conhece a raiz dos nossos problemas. Ainda que você fique rodeando, e você faz isso muitas vezes na oração. Jesus, eu lhe agradeço. Quantas vezes é o que eu pergunto para alguém, quer orar, quer pedir oração? Quero, porque quero pedir oração, quero agradecer a Deus, agradecer a Deus. Fica só na área superficial. Parece que a gente não tem pecados, parece que a gente não tem falhas, parece que a gente não tem defeitos. Meu irmão, eu quero que você ore por mim, porque eu sou tentado o tempo todo a olhar pornografia nas internet. Meu irmão, eu quero que você ore por mim, porque eu sou tentado o tempo todo a adulterar e trair minha esposa. Meu irmão, eu quero que você ore por mim. E aí a gente fica só na superficialidade, mas Jesus conhece o que está lá dentro. A briga não é a toalha que você esqueceu na mesa, essa não é a razão da briga. A briga tem algo muito profundo aí dentro, que precisa ser resolvido, perdoado, tratado, solucionado. E a gente fica só no periférico, mas Jesus conhece o interior, conhece a profundidade. E Nicodemos está diante daquele que conhece o seu coração, e ele diz: ninguém entra no reino de Deus senão nascer de novo. Jesus disse assim: é impossível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Ou seja, é necessário que na vida interior de um homem se produza uma mudança tal que só pode ser considerada como um novo nascimento. E aí o que eu queria dizer com entender o contexto é que Jesus usa a palavra anoten no grego. Anoten, nascer de novo, anoten. E Nicodemos interpretou em um sentido, porque essa palavra ela tem 3 aplicações, ela tem 3 sentidos. Ela pode significar nascer desde o começo, por completo, que foi o entendimento de Nicodemos. Como é que eu posso, sendo velho, voltar para a barriga da minha mãe? Mas ela também significa nascer de novo no sentido, nascer pela segunda vez. E também significa, que foi o sentido que Jesus deu, que é nascer de cima, nascer do alto, um nascimento que vem do alto, e é esse sentido que Jesus empregou. Nicodemos entendeu no sentido de
voltar ao começo ou nascer uma segunda vez? Mas Jesus estava querendo se referir ao nascimento do alto. É por isso que mais à frente ele vai falar sobre o vento que sopra e vem de um lado que ninguém conhece, ninguém sabe de onde vem. E aí Jesus continua esse diálogo com Nicodemos. Ele diz, versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A palavra anotem. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus estabelece que o nascimento é pela água e pelo Espírito, uma referência ao batismo nas águas e à conversão e à regeneração provocada pelo Espírito Santo na vida do crente. E eu falava na Baixa da Pintada com o presbítero Moisés e o diácono Marcos, eu falava que esse versículo é muito bom para você falar de Jesus para alguém. Nós vivemos num país cristianizado. O nosso país foi colonizado por católicos protestantes. E aqui há um conceito bem tranquilo sobre Deus, sobre céu e inferno. Quando a gente fala céu e inferno, a pessoa logo entende que céu é um lugar bom e inferno é um lugar ruim. Então você pode parar qualquer pessoa na rua e perguntar: se você morresse agora, você queria ir para o céu ou para o inferno? O que a pessoa responderia? Com raras exceções, né? Se o camarada for satanista, pode ser que ele responda de forma diferente. Mas a grande maioria das pessoas vão dizer: eu quero ir para o céu. Ah, você quer ir para o céu? Você quer entrar no reino de Deus? Quero entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia, ainda que você não creia, mas a Bíblia, eu creio, é a palavra de Deus, ela diz que só pode entrar no reino de Deus quem nascer de novo. E aí você faz uma segunda pergunta: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? O que é isso? O que é nascer de novo? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar o seu celular ou sua Bíblia física, vai abrir no Evangelho de João, no capítulo 3, vai memorizar isso que eu estou falando e vai pesquisar na internet também para se munir de conteúdo para você explicar para a pessoa o que é nascer de novo. Você evangelizou a pessoa. E eu dizia isso. E eu faço essa pergunta: você já nasceu de novo? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é um ato sobrenatural de Deus sobre a vida do ser humano, que o faz compreender o plano eterno de salvação que Deus estabeleceu para resgatar o homem da natureza pecaminosa na qual ele se meteu, quando ele desobedeceu a Deus lá no Éden. Então Deus, ele promove no homem essa consciência de que Deus criou todas as coisas, e o pecado destruiu e manchou tudo, e agora Ele nos resgatou através de Seu Filho Jesus. Então, quando eu creio nisso, eu só posso crer nisso, ter convicção disso, se o Espírito Santo me regenerou e me fez compreender essa verdade. Isso é nascer de novo. E como é que se dá isso? Pegando uma pessoa, encostando ela na parede e usando a chibate? Não! Jesus explica aqui. Olha o texto. Versículo 6. Ele fala: o que é nascido da carne é carne. Quem nasceu de forma natural, nasceu de forma natural. Sua mãe engravidou de você, você nasceu com 9 meses, a grande maioria. Raras exceções nasceram de 6, 7, 8 meses. Mas a grande maioria nasceu de 9 meses. Esse nascimento é o nascimento da carne, nascimento natural. E Jesus diz: mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele ainda diz para Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E ele explica: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe o que acontece? Já falei diversas vezes. Parece que você acorda um dia e a vida está diferente. Você começa a se questionar acerca de um vazio que há dentro de você. Há um vazio existencial dentro de você. E você olha a religião dos seus pais e nada faz sentido. E você olha as coisas ao seu redor, a vida, a família, e nada faz sentido para você. Ainda que você ame, ainda que você é uma pessoa que é feliz dentro das possibilidades, ainda que você seja uma pessoa saudável, mas algo está diferente. E então você escuta uma canção cristã, e essa canção fala de Jesus, de Deus, do amor de Deus pela humanidade, da cruz. E então aquilo chama a sua atenção de forma diferente, como jamais havia chamado sua atenção anteriormente. E aí você vai buscando isso. Você não sabe ao certo. Você não sabe do que você tem sede, você não sabe do que você precisa, mas você está buscando, você tem uma ânsia, você tem uma necessidade, você anseia por aquilo. E de repente você ouve o Evangelho, e alguém prega o Evangelho, e alguém explica o Evangelho, e aí você se depara com aquilo, e aquilo começa a ir criando um preenchimento em você, e de repente palavras ecoam na sua mente: é isso, é disso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso mesmo. E então a morte de Cristo na cruz te constrange de tal forma, gera em você um profundo arrependimento e vergonha, porque era para você estar ali, e não Cristo. E você fala: verdadeiramente é isso. E você chora, você se arrepende. Como é que isso se deu? O vento soprou sobre você, o vento do Espírito Santo soprou sobre você. Todos esses atos foram provocados por Deus através do seu Espírito, trazendo-nos até Ele, nos agarrando e nos puxando até o Pai, mostrando para nós que nós somos filhos, revelando para nós que o Deus eterno se tornou carne e preferiu morrer e descer ao inferno do que subir ao céu sem você, o seu filho, o seu amado, o seu cordeiro, o seu eleito. E então, é aí que o vento sopra, o vento do Espírito. Lá em Atos dos Apóstolos, eu estou apontando porque eu estou pensando no texto, e Atos está lá na frente, né? Então, eu estou apontando lá na frente. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, fala que quando o Espírito desceu sobre os discípulos que esperavam a descida do Espírito, ele veio como um som, como de um vento, lembra? Impetuoso. É esse vento que sopra. Esse é o vento. Não é mais como naquela época lá dos apóstolos. Não tem mais essa necessidade. O cânon se fechou, a Bíblia está aqui completa. Ela é anunciada, pregada, comunicada, e o vento é nada mais do que isso, esse vazio que é preenchido pelo poder desse tesouro que era um mistério e que foi revelado a mim e a você, e nós compreendemos isso. E era isso que Nicodemos buscava. Nicodemos tinha um vazio, era um doutor da lei, mas era um pigmeu no plano eterno de Deus para salvar o homem. Era um príncipe entre os judeus, mas era um plebeu no conhecimento do verdadeiro plano e mistério de Deus para a humanidade. Ele era mestre, mas reconhece que Jesus também é mestre. Ele era mestre, mas vai em busca de Jesus para responder a essa questão: és tu o ungido de Deus, que eu tanto anseio e aguardo e espero? E Jesus responde: o vento, ou seja, o homem, não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E então,
Nicodemos pergunta, versículo 9, ou acaba para perguntar: como pode suceder isto? Jesus acudiu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Alguns comentaristas dizem que é ironia de Jesus. Outros comentaristas, como William Hendrickson, ele diz assim, que é Jesus mostrando para o homem que ainda que o homem seja mestre e doutor, se ele não nascer de novo, tudo aquilo não tem valor nenhum, importância nenhuma. Tu não é mestre? Tu não é o doutor? Tu não é o principal dos judeus e tu não está entendendo o que eu estou te dizendo? É porque você ainda não nasceu de novo. E aí, Jesus diz, Jesus aprofunda o conceito. Em verdade te digo que nós dissemos do que sabemos e testificamos do que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Sabe que eu lembro daquela parte nas Sagradas Escrituras, quando Deus começa a questionar Jó. Jó, onde você estava quando eu assentei os fundamentos da terra? Você está aí todo bravo, todo irritado, todo metido a sabichão? Vem cá. Onde você estava quando eu pus limite ao mar? Quando eu fiz as ondas? Quando eu enchi toda a terra de plantas e frutíferas? E plantas e árvores que lhe dão madeira? Onde você estava? Quando eu fiz as profundezas da terra, onde tu estava? Jesus está dizendo: Nicodemos, se tu não compreendes as coisas terrenas, se eu começar a sentar e lhe contar e dizer quem eu sou aqui, o que são as coisas dos céus, você não vai conseguir, você não vai aguentar, você vai rachar. Porque o homem comum não compreende dessas coisas. Só aqueles que nasceram de novo. E aí Jesus diz sobre si: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E então aqui, o autor, João, ele nos leva ao texto de Números, capítulo 21, quando o povo de Israel, em desobediência a Deus, Deus envia serpentes para picar o povo de Israel, e o povo de Israel entra em crise e desespero. E então Deus diz para Moisés: Moisés, pega um cobre, faça uma cobra de cobre, pendura numa haste e levante no meio do arraial de Israel. E quando o povo olhar para a serpente, aqueles que foram picados serão curados. E Jesus usa essa metáfora para mostrar que ele, da mesma forma, para curar o pecado, a maior doença que existe na humanidade, ele seria levantado também, e todos aqueles que olhassem para Jesus, todos aqueles que crescem em Jesus, todos aqueles que aceitassem aquele sacrifício em substituição de si mesmo, receberia a cura dos seus pecados, receberia a transformação de suas vidas. E então, versículo 15, Jesus já inicia mostrando o motivo para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E aí nós chegamos no versículo 36. E então agora eu vou começar a pregar. Versículo 16, melhor dizendo. E agora nós vamos começar, era só a introdução. Tá? Para a gente chegar aqui. E aqui Deus revela o grande plano dele. E aqui Deus estabelece o axioma do seu plano, o cume do seu projeto. Quando Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu aprendo com esse versículo 4 lições do grande plano de salvação de Deus. 4 lições. A primeira lição foi o método que Deus usou. Qual foi o grande método que Deus usou? Foi o seu Filho. Desculpa, a motivação. Eu pulei para o ponto 2. A grande motivação do plano de Deus, qual foi? Versículo 16. Porque Deus amou. Primeiro, a motivação foi o amor de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus enviou Jesus. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Deus me enviou porque Ele tinha um grande plano. E esse plano tinha uma motivação. E a motivação de Deus era o amor. Porque Deus amou o mundo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, olha o que diz na sua Bíblia. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não morreu por nós porque Jesus Cristo não morreu por nós porque nós éramos bonzinhos. Jesus não morreu por nós porque nós éramos pessoas santinhas. Jesus não morreu por nós porque nós éramos sãos. Não. Jesus morreu por nós porque nós éramos doentes. Estávamos enfermos por causa do pecado. Mas o motivo que fez Deus enviar seu Filho para morrer por nós, nesse grande plano de salvação, foi o seu amor. O amor por cada um de nós aqui presente. Romanos 8, conhecidíssimo versículo, do 35 ao 39, revela a força desse amor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A motivação do grande plano de Deus em resgatar o homem foi o amor de Deus pelo homem pecador. E nada nem ninguém consegue alterar isso. Quando o homem passa pelo novo nascimento, ele é uma nova criatura e está enraizado em Cristo. Nada pode mudar essa situação. Nada nos separa do amor de Cristo. E Ele nos amou para nós amarmos também. O apóstolo João, na sua epístola, primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 7 ao versículo 10, olha o que ele escreveu: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O grande plano de Deus teve a motivação certa, o amor de Deus. Não só amor, mas o grande plano de Deus teve um grande método.
grande e difícil método. Agora sim, seu filho, o que diz o texto? Que deu o seu filho unigênito. Deus enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz. O apóstolo Paulo, indagando sobre esse ato de Deus enviar seu filho, disse: quem é que morreria por um ímpio? Quem é que daria sua vida por um ímpio? Talvez por um justo alguém morreria, mas por um ímpio. Nós que somos pais, temos filhos, sabemos que é uma experiência fora do comum. Você olhar ali para aquela pessoa que é seu filho ou sua filha e você perceber seus traços nele, nela. E você olhar para aquela criança, ainda mais quando é recém-nascido, você coloca na sua mão assim: olha, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou cuidar? Como eu vou vestir isso aqui? E então você cria, você ensina, você educa. Você ama, naturalmente. Você defende, você protege. Quem é que entregaria seu filho para morrer por alguém? Ia entrar um bandido na sua casa. E o bandido fala: por favor, me ajuda. Tem um monte de gente atrás de mim que quer me matar. Aí tu ia pegar seu filho e dizer: bote ele aqui, não mate ele não. Um bandido, que você nem conhece, sabe nem quem é. Mate minha filha, mate meu filho e não mate ele não faça mal para ele. Quem faria isso? Eu e você era como esse bandido. Nós éramos ímpios, em pecado. Paulo diz que os pecadores são inimigos de Deus, estão em inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos o amor de Deus, muito menos que Deus enviasse seu filho para morrer por nós. Nós não merecíamos nada. É por isso que o que nós recebemos de Deus, recebemos por sua graça. Foi um presente que nós não merecemos. Ele enviou o seu filho para que nós pudéssemos crer e alcançar uma nova vida em Cristo. E em Cristo termos certeza de que somos forasteiros, de que o nosso lar agora é celestial. Antes caminhávamos para o inferno, para a morte eterna, mas agora caminhamos cantando Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Ora vem, Senhor Jesus. Você que nasceu de novo, em você que operou o novo nascimento, você pode ter certeza, convicção, que nada separará você do amor de Deus. Que quando você fechar os olhos para essa vida, os seus olhos abrirão diante do grande trono de Deus. E lá não haverá choro, nem dor, nem sofrimento. Tu não será mais feio. Todos serão bonitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é bendito. O grande plano de Deus tinha um método. Tinha um grande e difícil método: entregar o seu filho. Ele é o Filho de Deus. O que diz Mateus capítulo 1, versículo 20 e 23? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. E não só isso, ele veio para servir. Lá em Filipenses, o apóstolo Paulo escreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve sua por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele veio para servir. E não só isso, o Filho de Deus veio para trazer salvação por meio da sua morte.
Hebreus 9, versículo 11 ao versículo 15, esse texto é lindo. Toda a Bíblia é linda, mas há textos que chamam muito mais a nossa atenção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele veio para trazer salvação. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Jesus veio para trazer salvação. Ele salvou você, Ele salvou a mim, porque nós somos seus filhos. Uma grande motivação, um grande método e uma grande mensagem. Em terceiro lugar, qual é a grande mensagem que Deus estabeleceu através desse versículo para o seu plano? O que diz o versículo? Para que todo o que nele crê não pereça. A grande mensagem é fé. O justo viverá pela fé. É fé, é acreditar. Deus quer que tenhamos uma vida de fé. Como diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que Cristo morreu na cruz, crer que Ele ressuscitou, crer que Ele voltará, crer que Ele deixou o outro Consolador, que Ele enviou o Espírito Santo, crer que o Espírito Santo é quem convenceu você de crer nisso. Foi Ele quem gerou essa fé, convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. Você tem que crer. Até a fé que é gerada no nosso coração é um dom de Deus, é uma bondade de Deus. Essa fé que você tem, que Cristo morreu por você na cruz, essa fé que promoveu em você o novo nascimento, essa fé que regenerou e te justificou e agora você está no processo de santificação, foi uma fé que Deus gerou no seu coração. Há uma grande mensagem: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Creia no Senhor Jesus. Há uma grande mensagem. E por fim, o grande plano de salvação, além de ter uma grande motivação, um grande método e sofrido método, além de ter uma grande mensagem que é fé, quarto e último lugar, há um grande plano, um grande propósito. Outro dia eu falava sobre o niilismo. O niilismo é o pano de fundo filosófico do materialismo e de todos aqueles que acreditam que a vida é um fim em si mesmo. É uma filosofia que acredita que a vida não tem propósito. Não existe propósito na vida. O único propósito é o existencial. A vida é só matéria, não existe nada espiritual. Então não crie expectativa, segundo eles, que vai haver uma recompensa na eternidade. Isso não existe, a vida é aqui mesmo. O inferno é aqui mesmo. O céu é aqui mesmo. Já ouviram isso? Esses são conceitos que tem no pano de fundo o conceito niilista. Mas nós não cremos nisso, porque nós cremos na grande missão do grande plano de salvação que Deus propôs. Qual é a grande missão? Ter a vida eterna.
é a salvação eterna para todos os eleitos. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos no novo céu e na nova terra. Nós cremos que a vida tem um propósito, que nós não fomos jogados nesse mundo por acaso. Talvez a minha vida seja diferente de você. Mas se eu fosse pessimista, eu seria uma pessoa que a minha história de vida daria tudo para dar tudo errado. Aos 10 anos, meu pai se separa da minha mãe. A gente sai de uma vida estável para uma vida de quase miséria. Possibilidades de abusos e de diversas ordens tive, porque eu fui jogado, criado solto. Hoje de manhã nós falávamos sobre isso. Comecei a trabalhar com 10 para 11 anos de idade, carregando carroça de burro, entregando material de construção, cimento, areia, tijolos. Depois fui trabalhar numa movelaria, depois entregando compras na feira, esses meninos que ficam aí na feira carregando compras em carrinho de mão. Depois fui entrar em projetos, porque minha mãe tinha que trabalhar, se separou do meu pai, e eu tive que entrar em projetos de menor aprendiz. Fui aprender datilografia, porque você não era ninguém se não soubesse datilografia. Você lembra disso? Você está velho, viu? Você não era ninguém. Com 12 anos eu tomei meu primeiro porre com cachaça e ovo. Muito jovem conheci a vida sexual. Drogas, cocaína, maconha, lança-perfume. A minha vida tinha tudo para dar errado. Porque eu não tinha esperança. Ninguém falou para mim de Cristo. Ninguém falou para mim que a minha vida tinha um propósito. Talvez a sua vida é muito pior do que a minha. Mas um dia, o vento de Deus soprou sobre mim. E Deus me levou para uma igreja, e lá nessa igreja eu ouvi a pregação do Evangelho. E ao ouvir a pregação do Evangelho, eu disse, é isso que eu procurei a vida toda. Era novo, tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Mas era isso que eu queria. Essa era a mensagem. Essa era a esperança. Esse era o propósito da minha existência. E eu ouvi a mensagem de que havia vida eterna para aqueles que servissem a Deus. E então eu me deparei com os textos da palavra de Deus que diz assim, João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna, e eles nunca hão de perecer, nem ninguém os arrebatará da minha mão. A promessa de Cristo é a promessa de vida eterna. Enquanto você estiver por aí, se preocupando com coisas periféricas, olhando para um horizonte que não há nenhum tipo de sentido e significado e importância real, você precisa clamar, Deus, sopra sobre mim teu Espírito, promova em mim um novo nascimento. Quando eu me deparei com um texto assim, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Paulo falando a Timóteo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos dos séculos eu entendi que o plano de Deus para mim não era um plano que tinha começado naquela hora em que o novo nascimento aconteceu em minha vida, já era um plano que estava traçado desde a eternidade, por um Deus que decidiu me amar antes da fundação do mundo. Que história mais maravilhosa do que isso? Essas trilogias aí não chegam aos pés dessa história de amor, de um Deus que decidiu amar os seus filhos, que escolheu eles antes da fundação do mundo, mesmo sabendo que eles seriam quem eles são, cheio de falhas, defeitos, pecados, muitas vezes cheio de malandragem, cheio de ser vergonhice.
mas Deus nos amou e nos deu uma nova vida. Quando eu me deparo com o texto que Paulo fala a Tito, capítulo 1, versículo 1 a 2, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. A promessa de vida eterna está junto com o plano eterno de Deus, feito lá no início de todas as coisas, antes do mundo ser fundado. Quando eu me deparo com o texto de João, quando Jesus pergunta para os seus discípulos assim, lá no capítulo 6, versículos 68 e 69 do Evangelho de João, quando Jesus disse assim: aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá parte comigo no meu reino. A galera ouviu aquilo, começou a ir embora e deixar Jesus sozinho com seus discípulos. Depois que foram embora uma grande parte de seguidores, Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês não vão embora com eles não? Pedro se levanta no meio e diz: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Ah, meus irmãos, um grande propósito no plano eterno de Deus, nos dá vida eterna. E por fim, quando eu me deparo com o texto de João, capítulo 17, versículo 1 a 3, estas palavras falou Jesus e ergueu seus olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique, assim como tu lhe deste poder sobre toda a carne, para que ele dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E esta é a vida eterna, para que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse sermão sobre João 3,16, vamos nos lembrar do que ele nos fala do grande plano da salvação. Que o grande plano da salvação envolveu a sua motivação, o seu método, a sua mensagem e o seu propósito. Curve sua face. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos prometeu vida eterna. E todos nós, que somos seu povo, eleito, escolhido desde a fundação do mundo, nós sentimos regozijo em nosso coração, porque nós temos convicção dessa nossa viva esperança da vida eterna. Obrigado que o Senhor nos deu um propósito, e o Senhor nos deu uma promessa. Obrigado pelo seu plano, grande plano de salvação, porque sem Ele, todos nós estaríamos perdidos e condenados eternamente à maldição. Mas aprove ao Senhor nos amar, e nos amar desde antes, nos escolher e nos eleger desde antes, e decidiu, com base no seu amor, entregar o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por cada um daqueles que creem no seu nome. Muito obrigado, Deus. Te louvamos. Fortalece a fé no coração daqueles que ainda não têm essa fé. Se há alguém aqui, Deus, que ainda não conhece e não tem essa convicção, que o teu Espírito Santo possa soprar em nome de Jesus sobre ele. Se esse for seu plano, sua vontade, porque cremos na sua palavra, cremos no seu plano, cremos no nosso propósito, cremos que herdaremos a vida eterna. Essa é a oração do seu filho, como acabamos de ler, que foi registrado pelo evangelista João no capítulo 17. Ele ora: a ti, ó Pai, porque o propósito dele é nos dar a vida eterna, e nós herdaremos a vida eterna. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, abençoe aqueles que nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Amém e amém.